Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Venho aqui apresentar meu trabalho de análise exploratória do dataset de previsão do tempo da Amazônia no período de março de 2025. Aqui nesse link tem de vários períodos, né, de previsão do tempo, porém eu escolhi o de março de 2025. O órgão responsável é o Ministério da Defesa. A descrição do dataset é que são dados relacionados ao histórico de previsão do tempo da Amazônia, disponibilizados pelo Senzipan, que inclusive fica aqui em Manaus, referentes ao mês de março de 2025. Então, a estrutura do dataset são de 10 colunas e 9.123 registros. Eu escolhi esse dataset desse período em específico porque é um período marcado pelo inverno amazônico. Então, eu queria fazer essa análise, fazer esse estudo, se nesse período em específico realmente podemos observar as características do inverno amazônico. Então, as variáveis chaves analisadas foram as de temperaturas mínima e máxima, né? A temperatura mínima representa o menor valor registrado no dia e a temperatura máxima a de maior valor. Já as velocidades do vento mínima e máxima refere-se à menor intensidade do vento registrada no dia e a velocidade do vento máxima corresponde ao maior. E também temos a condição climática, que é uma variável categórica que descreve o estado do tempo, ou seja, nublado, ensolarado e etc. Aqui eu faço os importes necessários. Logo em seguida, eu faço um head para observar as colunas e mais ou menos o tipo de dados que nós temos em cada uma delas. Aqui eu fiquei curiosa para saber quantas cidades estariam no nosso dataset, né? Então, foram 324 cidades, todas na região amazônica, de dentro do território brasileiro, né? Aqui eu faço a renomeação das colunas. Logo em seguida, temos alguns métodos que eu vou utilizar para fazer as análises das nossas variáveis quantitativas. Começando pela temperatura mínima. A temperatura mínima apresenta baixa variabilidade. Nós observamos aqui que a média, a mediana e a moda são praticamente iguais, indicando distribuição muito estável. E o pequeno desvio padrão e o IQR igual a 1 mostram que a maior parte dos dias possui temperaturas mínimas muito semelhantes. Agora, sobre a análise da temperatura máxima. Assim como a temperatura mínima, os valores da média, mediana e moda são praticamente iguais. Então, mas assim, apesar da estabilidade geral, nós podemos observar aqui um máximo de 36 graus. Então, isso indica que alguns dias foram significativamente mais quentes, caracterizando possíveis extremos de calor. Agora, sobre a análise mínima do vento, aqui nós podemos observar uma maior dispersão comparado às temperaturas, né? Então, isso é iniciado pelo desvio padrão mais elevado e o IQR de 10 unidades. Isso indica uma maior variabilidade nas condições de vento. Agora, sobre a velocidade máxima do vento. A velocidade máxima ela se concentra próxima ao valor máximo observado, que foi de 100 km por hora, indicando que muitos dias atingem níveis semelhantes de intensidade máxima de vento. E a baixa variabilidade sugere um padrão atmosférico consistente na região. Aqui eu fiz também um método que eu vou reutilizar para as nossas variáveis qualitativas agora. E a primeira que nós analisamos é a de condição do tempo previsto. Então, primeiro, eu não fiz uma análise bonitinha, porque essas, com markdown no caso, né? Porque essas variáveis qualitativas, elas são mais legíveis, mais escancaradas quais que são a nossa análise, né? Por exemplo, a moda aqui é que o valor mais constante foi nublado. Então, nublado com pancadas de chuvas e trovadas. Porém, se nós formos ver aqui o top 5 frequências dessa coluna, todas foram com a condição nublado, parcialmente nublado ou totalmente nublado com pancadas de chuva, mas todas sugerem um tempo nublado. Agora, sobre a intensidade do vento, a nossa moda foi de ventos fracos. Então, apesar do inverno, né, os ventos na nossa região nunca são muito fortes. Né? A frequência aqui é muito baixinha. Já a direção do vento, a moda é para o nordeste. E a tendência da temperatura é estável, como nós vamos observar agora com os nossos gráficos. Passando para a parte visual do trabalho, trouxe aqui um histograma da temperatura mínima observada, que, como nós já vimos anteriormente, foi de 23 graus,
Logo em seguida, vem 24 graus. Agora, sobre a velocidade máxima do vento, como nós já observamos também, o valor mais frequente foi de 100, e logo em seguida vem 95. Agora, sobre... eu trouxe agora um blogspot que compara as temperaturas máximas e mínimas, e aqui a gente observa uma baixa dispersão dos dados, com as caixas relativamente estreitas. Então, isso indica que a maior parte das observações está concentrada nessas faixas térmicas bem definidas. Então, nós observamos que a temperatura mínima ficou aqui em 23 graus e a temperatura máxima nos 30, bem passando praticamente em cima da linha mesmo. E a gente observa também alguns outliers, inferiores e superiores, representando dias atípicos com temperaturas mais frias ou mais quentes que o padrão que nós observamos, né? Mas, apesar disso, esses valores são poucos, indicando uma ausência de extremos climáticos significativos. Agora, trouxe outro blogspot que compara o vento velocidade máxima e o de velocidade mínima. Aqui fica novamente evidente a velocidade máxima do vento, bem centralizada no 100, e a velocidade mínima ela apresenta uma maior dispersão, como podemos perceber aqui, sugerindo uma variação nessas condições. E também temos a presença de alguns outliers, indicando episódios pontuais de ventos mais intensos ou mais fracos, porém sem caracterizar eventos severos persistentes. Né? Então, o máximo que nós temos mesmo é de 100 km por hora. Aí, logo em seguida, eu trouxe um scatter plot das temperaturas máximas e mínimas novamente, e ele nos mostra uma correlação positiva moderada entre as temperaturas, indicando que os dias mais quentes tendem a apresentar noites ligeiramente mais quentes. Porém, né, essa correlação é um pouco baixa, então pode ser que outros fatores climáticos influenciem nessa relação. Aqui eu trouxe um pequeno gráfico de barras sobre a intensidade do vento, que novamente se mostrou a maior frequência dos ventos fracos, a de direção mostrando o Nordeste como maior, e aqui esse gráfico bem bonito, que é um gráfico temporal das temperaturas mínimas e máximas, demonstrando estabilidade térmica ao longo de todo o mês analisado, que ele também traz as datas do mês, do período analisado, né, que vai do dia 1 do 3 até o dia 1 do 4. Então, as temperaturas máximas permanecem majoritariamente entre 28 e 33 graus, enquanto as mínimas variam de 22 até 25. Então, as pequenas mudanças que nós temos são pequenos casos raros e não demonstram mudanças abruptas. Aqui eu trouxe o top 10 de máxima temperatura. Ela traz também as datas do período. E nós podemos observar que a temperatura máxima alcançada em todo esse período foi de 36 graus. E aí, ainda nas temperaturas máximas, eu trouxe as top 10 cidades mais quentes nesse período. Então, todas elas com 36 graus. E eu fiquei curiosa para saber se só as top 10 foram as que alcançaram essa temperatura e não foram. Outras duas cidades também alcançaram essa temperatura. E aqui eu trouxe outro gráfico de barras para as cidades mais frias. E podemos observar aqui que as temperaturas mais frias alcançadas foi de 17,5. Né? Apenas duas cidades alcançaram. E podemos observar também a presença de cidades do Amazonas nas mais frias. Aqui eu trago um gráfico de barras só para efeito de comparação mesmo entre as temperaturas extremas, né, fria e quente. E para concluir, o objetivo dessa análise foi investigar se os dados meteorológicos referentes ao inverno amazônico realmente fazia jus, né, se observaríamos a elevada frequência de chuvas, a alta umidade, a baixa variabilidade térmica, e de fato foi comprovado, né? Nós observamos tudo isso. E a exploração estatística demonstrou realmente que as temperaturas mínimas e máximas permaneceram estáveis ao longo do período analisado, apresentando médias próximas à mediana, baixos desvios padrões e intervalos interquartis reduzidos. Então, basicamente, dessa forma, os resultados estatísticos e gráficos obtidos corroboram a hipótese inicial do estudo, né? O mês de março apresenta comportamento climático compatível com o inverno amazônico. A estabilidade térmica associada à elevada ocorrência de nebulosidade e precipitação confirma empiricamente as características típicas do período chuvoso na região amazônica. E é isso, professor. Espero que você tenha gostado e até a próxima.